digamos então que após a gestão do professor Bardi, ele foi substituído então por um professor alemão chamado Adolfo Eckart. Uma particularidade aí com relação a esse professor. Esse professor, ele era alemão. Nessa ocasião, o Brasil tinha uma situação assim, muito especial em relação à Igreja Católica, não é? A Igreja Católica era a religião oficial do Estado. E sendo bem atrelada ao Estado, a Igreja tinha os seus padres remunerados pelo Estado, não é? A remoção dos padres de um lugar para outro era feita também pelo Estado. E era condição sine qua non, quer dizer, que para qualquer pessoa assumir um posto na colônia, que ele fosse católico. Ora, o Eckart, então, foi solicitado naturalmente, a professar a religião católica. Ele aceitou e assim foi feito. Então, uma vez aceito como professor, ele lecionou e sempre com a presença, como já dissemos, de meninos e meninas. Ainda em relação a esse aspecto, a presença de meninos e meninas na mesma escola, interessante é que naquela época havia as meninas quase sempre eram, digamos assim, educadas longe dos meninos. Geralmente as meninas eram educadas em casa pelos pais ou então por um preceptor que visitava, né, essa casa com frequência. E então causa espécie, né, encontrar-se nessas escolas públicas meninos e meninas juntos, que era considerado para o povo uma promiscuidade, né? Muito bem. Então o Eckart, depois de 5 anos, possivelmente até 1829, ele conseguiu levar a escola, mas como faltava material escolar, né? Como era também difícil a vinda de crianças que moravam nos distritos, né? Portanto, fora do centro, chegar até a escola, então ela acabou digamos assim, apresentar dificuldades, por apresentar dificuldades e impedir que esses alunos chegassem até a escola. Em 1829, também o Eckart demitiu-se ou foi demitido, não há muita certeza. Convocou-se um novo professor e dessa vez assumiu um português chamado de Antônio Coelho Messider. E o Antônio Coelho Messider conseguiu, com muita dificuldade, levar a escola por uns 3 anos, sendo que ele acabou se demitindo também pelos mesmos problemas de falta de material didático, né? A presença das crianças cada vez era menor, né? Dificuldades essas que nós já nos referimos, né? Distância da escola em relação ao lugar onde as crianças moravam. De modo que a escola pública, depois disso, passou períodos até mais elásticos, mais longos, sem professor. Uma vez ou outra aparecia um professor que não se demorava muito, né, pelas mesmas dificuldades, né, verificadas com os anteriores. Em 1841, sabia-se que em Friburgo havia 3 escolas de primeiras letras, né, correspondentes ao curso primário, sendo que 2 delas eram de natureza pública e uma era de natureza particular.
Quer dizer, uma das escolas de primeiras letras pertencia agora a um professor de ensino secundário principalmente. Nesse ano, 1841, estabeleceu-se então a primeira escola particular em Friburgo. E essa escola particular foi fundada pelo inglês, não é? Que era o Mr. Não lembro, só lembro do Friese. Ou era o João Henrique Friese. Só lembro do Friese. João Henrique Friese. Esse João Henrique Friese, quando chegou ao Brasil, ele veio como comerciante, mas ele tinha era muito escolado, tinha cursado boas escolas na Inglaterra, e então acabou também fazendo magistério no Rio de Janeiro. Até que, cansado da vida no Rio de Janeiro, resolveu subir a serra. Então, isso aconteceu em 1841, quando ele fundou, não é, o colégio que ele denominou de Instituto Colegial de Nova Friburgo. Instituto Colegial de Nova Friburgo. Muito bem. Esse colégio, ele foi instalado onde hoje funciona o Colégio Nossa Senhora das Dores. Né? Naquela época, aquela Rua Monsenhor Miranda, ela não tinha nenhuma casa, praticamente. Então, o primeiro casarão que ali se instalou foi exatamente o Colégio Friese. E este colégio ganhou realmente grande nome. Por quê? Porque aí o método de ensino já era estava mais de acordo com as realidades brasileiras. Até então, as escolas das escolas públicas usavam como método de ensino, né, o método de ensino mútuo, também chamado de método lancasteriano. Esse método de ensino era muito precário. Ele constava do seguinte: um único professor escolhia entre os alunos aqueles que tivessem maior capacidade intelectual, né? E então a esses eles davam, ele dava as aulas, né? E a seguir esses alunos a quem ele havia ministrado as aulas passavam os conhecimentos obtidos com o professor, né, para os seus colegas, né? Também, por isso que também esse método era chamado método monitorial. Quer dizer, esses alunos eram monitores. Aliás, até hoje usa monitores, né, nas escolas. Bom, como uma técnica. Né? Mas então, para o governo brasileiro, era um ensino considerado ideal. Por quê? Porque primeiro exigia um único professor, né? Às vezes uma centena de alunos com um único professor. Esse único professor, então, passava os seus conhecimentos para um grupo pequeno, seleto de alunos, e esses alunos, então, os monitores, passavam para os demais colegas. Isso barateava o ensino. Como a precariedade de meios, né, era muito grande, então isso era o ideal, que eles consideravam como sendo ideal. Mas, na verdade, esse método de ensino não deu certo. Não deu certo, tanto que, a partir de 1830, ele começou a ser rejeitado em várias escolas, e então o governo foi obrigado a dar uma certa liberdade em termos de metodologia do ensino aos colégios que então começaram a se instalar.
este colégio, então, alcançou realmente uma fama muito grande, né, nesse momento. Tanto que ele passou a receber alunos, né, não só da cidade, mas também de outras regiões da província, né, bem como de outros lugares mais longínquos até. E nós podemos garantir, digamos assim, a qualidade de ensino devido a uma série de ex-alunos do colégio que depois se tornaram sumidade no cenário brasileiro, como, por exemplo, o Casimiro de Abreu. Esse colégio até durou bastante tempo, ele foi até 1872, quer dizer, em 1841 a 1872, né? Quando então o Friese, já cansado, resolveu passar para outros professores, esses eram brasileiros. Esses brasileiros que receberam, então, por compra da mão do Friese, o colégio, em homenagem a ele, passaram a chamá-lo de Colégio Friese, né? Muito bem. E esses professores brasileiros, por sua vez, depois de algum tempo, também acabaram vendendo o colégio para um médico italiano que aqui se estabeleceu com um centro médico de hidroterapia, Dr. Carlos Éboli. E esse centro hidroterápico também ficou muito conhecido em todo o Brasil, recebia também pacientes de quase todos os estados brasileiros. O colégio que se seguiu foi exatamente o colégio chamado de Colégio Marques Lisboa. Marques Lisboa. Esse colégio foi fundado por um membro da família do Almirante Tamandaré. O Almirante Tamandaré tinha o nome de Joaquim, se não me engano, Joaquim Marques Lisboa. E o fundador dessa escola era o Francisco Marques Lisboa. Então, o colégio era conhecido como Colégio Marques ou então Marques Lisboa. Mas o Francisco, depois de algum tempo, também adoentado, recebeu como professor, vindo do Rio, um professor que era uma verdadeira sumidade. Esse professor era um barão alemão, que morava na Baviera, uma região da Alemanha, e ele veio fugido da Alemanha, depois de perambular por algum tempo pela Europa, então migrou para o Brasil. Chegando no Rio de Janeiro, ele simplesmente deixou, digamos assim, o cargo, né, de nobre que ele tinha para ser professor. Fez um concurso para o Colégio Pedro II, o concurso dele foi brilhante, e ele foi admitido como professor, e ele era tem uma inteligência tão grande, né, de conhecimentos tão grandes, que ele era capaz de substituir qualquer professor de qualquer matéria no Colégio Pedro II. Então, era de uma sabedoria fantástica. Depois de algum tempo, então, ele resolveu subir a serra, possivelmente para descansar também. E quando ele subiu a serra, ele já trouxe como aluno dele simplesmente o Joaquim Nabuco, um grande estadista brasileiro, escritor, e juntamente com o irmão, que era Vitor, Joaquim Nabuco e Vitor Nabuco. E depois de algum tempo, o Tautio Foz passou a ser o professor e diretor único. Então, ele permaneceu aqui até 1862. Aliás, em 1862, inclusive, foi vereador em Friburgo. Mas resolveu voltar
resolveu voltar ao Rio de Janeiro, onde reassumiu a sua cadeira no Colégio Pedro II. E lá, o Joaquim Nabuco continuou sendo aluno dele. Depois de formado, Joaquim Nabuco continuou amigo, amicíssimo do Barão de Tautefoz. Muito bem, então esse foi um outro colégio importantíssimo para Friburgo.